Então, o que eu estou compartilhando essa telegrama? Para a gente primeiro fazer umas anotações aqui. Tá? Então, deixa eu só fazer aqui. Anotação. Na semana passada eu falei com vocês sobre variáveis e eu falei também sobre constantes, né? Então vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Eu quero criar um aplicativo de estilo quase um Uber da vida, né? Então um aplicativo de transporte que ele vai cobrar a pessoa R$ 2,50 para cada quilômetro rodado. Tranquilo? Sim. Então aqui nós temos a seguinte situação na hora que a gente fosse começar a programar. Ele vai ter que fazer uma conta. Como que é essa conta, então? Oi? Ele vai ter que fazer um cálculo, concorda comigo? Para saber quanto que a pessoa vai pagar? Uhum. Então, peraí, só aceitar o Pedro aqui na chamada. Boa tarde, Pedro. Está conectando o áudio. Então, deixa eu terminar de conectar. Pedro, boa tarde. Está me ouvindo? Bom, vamos seguindo aqui. Espero que o Pedro esteja ouvindo. O que acontece? Eu quero que calcule, né? O Cauã vai pegar chamou o carro pelo aplicativo e ele vai fazer uma viagem. E o Cauã vai fazer uma viagem de 10 quilômetros. Então, o aplicativo vai ter que mostrar quanto que o Cauã vai pagar. Tá? Então, aqui a gente poderia trabalhar com a ideia, se a gente fosse montar um aplicativo desse, de uma variável chamada quilometragem. Outra variável chamada valor a pagar. E uma constante. Quem será que vai ser a constante? O que não muda nunca? Puta. Valor deu branco agora. Quilômetro. Tá? O valor por quilômetro ele sempre vai ser quanto? 2,50. 2,50, não importa. Tá? Então, isso é uma constante. Agora, o resto são variáveis. Por quê? Porque vai mudar o valor. Então, como ficaria? Valor a pagar, ele vai receber quem? Quilometragem vezes valor. Você entendeu essa lógica aqui? Mais ou menos. Então, vamos tentar entender melhor. Olha só. Imagina o seguinte. Eu tenho o aplicativo, ele vai cobrar cada 2,50 cada 1 quilômetro que você fizer de viagem com o carro. Tá? Uhum. Se você vai fazer uma viagem de 10 quilômetros, vamos esquecer programação. Como que eu sei quanto que eu vou pagar? Matemática básica, né?
Se cada 1 quilômetro eu pago 2,50, em 10 quilômetros, 10 vezes 2,50 dá R$ 25. É aqui, ok? Essa parte você Entendi. entendeu? Uhum. Quando eu vou transformar isso num programa, eu preciso separar essas informações para o computador ou celular, ou quem for trabalhar com o programa, ter como calcular e saber o que ele está fazendo. E aí entra aquilo que a gente falou das variáveis na semana passada e da constante. Então, a variável ela é um valor que muda. Então, a quilometragem muda. Você pode fazer uma viagem de 10 quilômetros, o Pedro pode fazer uma de 15 e eu posso fazer uma de 20. Então, a quilometragem muda. O valor a pagar é quanto que cada um vai pagar no final da viagem. E Entendi. o valor por quilômetro ele não muda. Então, aqui eu tenho uma variável. Aqui eu tenho outra variável. E aqui eu tenho uma constante. Tá? A gente tem vários tipos de constantes e vários tipos de variáveis para poder trabalhar com informações diferentes. Eu vou tirar um print dessa tela e eu vou jogar lá no grupo da sala. Espera só um minutinho. Bom, agora deixa eu voltar ao nosso compartilhamento de tela. Beleza. Até aqui sossegado? Sim. Então tá bom. O que acontece? Alguns tipos de variáveis servem para armazenar coisas específicas, tá? Não é qualquer coisa que eu possa armazenar em qualquer variável. Então, vamos lá. Olha só. A gente, deixa eu pegar aqui na apostila só para você ir acompanhando. Ele está mais para frente, essa parte dos tipos de variável. Então, vamos falar um outro pedaço aqui e a gente volta depois do tipo das variáveis. Tá? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Cadê aqui? Não era essa. Tem um arquivo, na verdade, um site que eu quero passar para você, vou passar para o pessoal da sala também, que é o seguinte. Eu vou mandar lá depois no grupo. Dentro do site oficial da Microsoft, ele tem uma parte que é uma documentação do C#, tá? Que é a linguagem que nós estamos usando. Então, como funciona isso? O que é uma documentação? É tudo anotado de como funciona o C#. Então, eu tenho introdução, tutoriais, um tour, novidades. Isso aqui é muito importante para vocês, em geral, em algum momento dar uma olhadinha para conhecer um pouco melhor, tá? Porque assim, já vou contar um segredo para vocês, tá? Toda linguagem de programação, a gente não aprende tudo num curso. Num curso, a gente vai aprender a base. Então, eu vou ter que aprender o resto. Como? Usando. Tá? Então, deixa eu mostrar uma coisa que ele tem aqui, por exemplo. Ó, tá vendo? Ele tem um tutorial interativo, C#. Né? Então, só vou mostrar, depois você espera, você pode testar se quiser. Ele vai explicar, lembra? Nós fizemos até semana passada, um Hello World, mas ele tem aqui, ó, Marcelo, eu não tenho como instalar no meu computador o Visual Studio? Visual Studio, né? Não roda. Tudo bem, ó, eu posso usar para começar a aprender dentro aqui do próprio site da Microsoft, ó, ele tem aqui a ferramenta para mim. Entendi. Tá? Que roda. E um outro cara que eu quero que vocês conheçam é o .NET Fiddle. Tá? Fiddle em inglês é violino, mas ele é um site que ele vai criar um compilador virtual para você não ter que instalar muitas vezes também para coisas básicas, tá? Coisas simples, né? Fazer um programa complexo nele.
Mas para fazer coisas simples, de treino, de aula, de aprendizado, eu posso usar ele ao invés de usar o Visual Studio. Ele é mais leve que o Visual Studio, porque é um site. Tá? Uhum. Então, vamos lá, ó. Nós vamos fazer, se você tiver com a apostila aí, nós vamos montar o código que está no finalzinho da página 121. Isso. Ah, tá. Tá? Então, olha só, ele está falando para a gente o quê? Né? Usando o sistema. Significa o quê? Que se eu instalar ele num celular, se fosse possível, que por aqui nós não vamos gerar um executável nem nada, mas se eu instalasse ele no celular, eu estou dando acesso do quê para ele? Ao sistema do celular. Se eu instalar no Windows, eu estou dando acesso a ele a quem? Ao Windows. Se eu instalar no Linux, que, aliás, é outra coisa importante que você saber. Você já ouviu falar de máquina virtual? Já. Você sabe como funciona? Não. Então, vamos lá. Deixa eu parar o compartilhamento dessa tela e compartilhar outra para a gente explicar. Então, vamos lá. Ó. Vamos imaginar que esse desenho muito bonito que eu vou fazer aqui, ó, é o seu computador. Tá? Então, esse aqui é o seu PC. O que acontece? O seu PC, normalmente, quando a gente está em casa, o PC ele é configurado, vai rodar Windows. Né? Que a grande maioria das pessoas tem por aí. Mas eu quero fazer um programa que ele rode tanto no Windows quanto no Linux, porque tem pessoas que usam Linux, quanto pessoas que usam o Mac. Só que eles usam sistemas operacionais diferentes. Isso significa que ele também trabalha com formatos de linguagens diferentes. Então, eu preciso pensar o quê? Como que eu vou fazer isso? E aí, algumas linguagens de programação, elas fazem da seguinte maneira. Então, aqui é o computador. Tá? O que ele faz? Dentro do computador, ele gera uma máquina, como se fosse um outro computador dentro dele. Tá? E aí, ele vai escrever tudo do programa, tudo que tem que ser mostrado no programa, ele vai escrever aqui dentro, e não no computador grande. E aí ele faz o que? Ele mostra essa tela pra gente, e essa tela ela é compatível com esse e com esse. Quem que faz isso? O Java trabalha dessa forma. O C# consegue trabalhar dessa forma. Tá? Então, por isso que são linguagens que a gente vai usar. São linguagens que elas vão funcionar em qualquer máquina sem problema. Tá? Tranquilo isso aqui? Uhum. Então, beleza. Vamos lá, vamos voltar então lá para o nosso Microsoft Fiddle. Ué, o Pedro saiu? Ele caiu, ele não estava conseguindo configurar a chamada. Então, voltamos aqui. Então, nós vamos usar o sistema para dar acesso às categorias todas que o sistema precisa. Olha, a Nathalie conseguiu entrar. Ela falou que achava que não ia conseguir. Então, nós vamos usar o sistema e, dentro do sistema, a gente vai criar uma classe do tipo pública. O que significa uma classe do tipo pública? Para todo mundo? Isso, uma classe do tipo pública indica que qualquer pessoa vai poder acessar ela desde que esteja dentro do programa. Então, vamos chamar essa classe pública de teste de constantes. Aqui, muito importante, né? Lembra, sempre que eu vou fazer uma programação, tudo que vai ser lido e vai ser gerado, ela tem que estar dentro de um espaço. Que espaço que nós vamos trabalhar aqui? A gente abriu e fechou aqui
as chaves para que tudo aconteça ali dentro. E aí nós vamos criar uma classe. Variável? Ainda não. Primeiro nós vamos criar uma classe. Eu vou Classe. chamar ela de classe mesmo, porque não tem problema nenhum. Ah, tá aqui. Tá? Dentro dessa classe é que eu vou programar o que eu quero. Então vamos lá. O que eu vou fazer então? Agora nós vamos começar a declarar as nossas variáveis e as constantes também depois. Então, public int. Então vamos lá. X. E eu não criei nenhum valor para o x ainda. Então o que eu fiz aqui? Olha só, eu criei uma variável chamada x do tipo int, significa que ela vai receber números inteiros, né? inteiros. Isso. Ah. Você sabe o que é isso aqui que eu fiz, ó, de números inteiros depois? Barra, barra, números inteiros? Não. Isso se chama comentário, tá? Todo bom programador, ele sempre vai trabalhar com um comentário. Um comentário é um pedaço do código que não é lido pelo computador. Então, quando eu coloquei essas duas barras aqui na frente, eu falei para o programa o quê? Programa, tudo que tiver depois da barra você não lê. Tá? Então, ele não vai ler esses números inteiros. Ele só vai ler ali public int x. O fato de ser uma classe pública significa que outras classes vão poder acessar ela. Tá? Por enquanto, nós vamos criar um programinha com uma classe só. Mas vamos imaginar que eu tivesse um programa grande, que tivesse várias classes. Tá? Tivesse uma classe de usuário, uma classe de cliente, uma classe de financeiro, por exemplo, um aplicativo para trabalhar a gestão de uma empresa. O que acontece? Se eu não colocar público, se eu deixar private, a única pessoa que pode mexer aqui dentro é a classe chamada classe. As outras classes não teriam acesso a ela, tá? Ah. Então vamos lá. Depois eu vou criar uma outra classe chamada public int o quê? Y. Y. Marcelo, e se eu quisesse dar um valor para essa classe, o que eu faço já de cara? Eu ia colocar assim, ó, igual 3. O que eu falei aqui? Número inteiro. Que é uma classe chamada x, do tipo int, que tem o valor 3. 3. Mas, no momento, nós não vamos declarar variável ainda. Então, só vamos falar quais elas são. Vou fazer agora uma constante, ó, public const. Eu preciso... Const vai me indicar o quê? Que é uma constante. O fato de eu escrever const significa que não vai ter como alterar esse valor dentro do programa depois. Ah, Marcelo, mas e se depois que tiver criado o programa, eu olhar e falar assim, não, esse valor estava errado, eu preciso mudar. Eu tenho que voltar aqui no código, nessa linha aqui, e mudar ela, tá? Então, public const int, ou seja, ela é do tipo inteiro, que vai ser chamada C1, e vai receber qual valor? Oi, fala de novo, eu tava vendo o livro. Qual o valor que essa constante vai receber? 5? 5. Ah, sei lá. Tá? Beleza. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma outra constante. Public const o quê? Int C2. C2, que vai receber que valor? 5 também? Não. Não, C1.
P1 Mais 5. mais 5. A gente sabe que é 10, porque C1 recebeu 5 e C2 é C1 mais 5, então 5 mais 5, 10. Mas imagina que quem está vendo o programa acontecer não tem essa informação. Tá? Agora nós vamos chamar essa classe que a gente criou. Então, public, o quê? Classe. Classe. E dentro dessa classe nós vamos passar dois parâmetros. Lembra os parâmetros? Parâmetros são as informações que a classe vai usar para trabalhar. Então, quais os parâmetros que nós vamos passar? É um int chamado P1. Opa, classe com 3 S não dá, né, Marcelo? E outra int chamada P2. P2. Fecho para indicar que acabaram os parâmetros. E agora eu vou trabalhar dentro dela aqui. Vamos lá. Aí. Abre. Fecha. Dentro dela, o que essa classe vai fazer? O que ela vai receber? Ó? Ela vai receber que x é igual a quem? P1. P1. Ou seja, eu vou manipular aquela variável que eu coloquei lá atrás. Então, x vai ser igual a P1 e y vai ser igual a quem? P2. P2. Então, y igual a P2. Beleza. E agora, o que nós vamos fazer? Ó, fechei uma, fechei a classe. Né? E agora? Public static void main. Isso. Nós vamos chamar o nosso método principal. O que é isso? Vamos lá. Vamos entender isso aqui, ó. Como funciona isso aqui, ó? Public, já sabemos. É público. Static. O que será que significa static em inglês? Estática? Estático. Tá? Também estática poderia ser, mas no nosso caso aqui é estático. Estático significa algo que não se move, que não se mexe, que não muda. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando o seguinte para mim. Mesmo que eu não tenha nada dessa parte aqui, tá vendo essa parte que está roxinha? Sim. Vamos imaginar que eu deixei tudo isso zerado, não coloquei nada ali. Mesmo assim, ele vai ler essa parte, ele vai rodar isso aqui. Porque o static, ele está falando para mim, não importa se tem outras informações ou não. Isso aqui tem que rodar. Tá? E aí eu chamei de main, indicando então que esse aqui é a minha parte principal do meu código. É aqui dentro que vai acontecer a mágica toda. E qual é a mágica que a gente quer que ele faça? Ó, classe, ou seja, classe é o nome da nossa public classe aqui em cima. Ó. Então, quem que eu estou chamando? A classe. Esse cara aqui, ó. Eu estou chamando isso aqui, ó. Quando eu escrevo classe aqui, eu estou falando para ele o quê? Você vai ler esse pedaço aqui do código, ó. Classe, e aí eu vou passar um comando para ele. MC, que vai receber um 1000 classe. E agora eu vou passar os parâmetros. Lembra que a gente tem dois parâmetros? P1 e P2. P2. Então, os dois são de que tipo? Inteiro? Sei lá. Inteiro, isso. Então, eu tenho que passar valores inteiros. A apostila está me passando quais valores aqui? 11 e 22. 22. E aí eu fecho aqui os parênteses. Então, vamos entender o que a gente fez aqui, ó. Eu chamei a classe, ou seja, eu estou falando para ele que é esse pedaço aqui que eu vou trabalhar. Passei uma coordenada para ele que eu chamei de MC, eu poderia chamar de AB, podia dar o nome que eu
quisesse. É como se eu estivesse criando uma nova variável aqui dentro. E essa variável vai receber quem? A classe. O tipo new significa para ele que eu estou fazendo o quê? Olha, eu vou atualizar essas informações. Eu vou chamar e vou criar uma nova área dentro do meu código, que vai receber 2 parâmetros, porque a classe trabalha com 2 parâmetros. Se eu criasse mais um aqui, ó, int p3, tá vendo que já deu erro aqui embaixo, ó? Sim, Por quê? Porque aqui eu falei para ele que tem quantos parâmetros? só 2. Embaixo eu tenho só 2 e aqui em cima eu tenho 3. Tá? Então ele puxa essas informações do programa. Vamos lá. Agora eu quero que ele escreva algo para mim. Então, console com writeLine, ou seja, escreva uma linha que vai receber a seguinte informação, ó. Abre aspas. Abre aspas, x igual, e pega um valor, já vou explicar o que é isso aqui, tá? Uhum. E y pega a posição 1. Então, o que é isso aqui, ó? O que acontece? Sempre que eu coloco dentro dessas chaves aqui, dentro de um parênteses, eu estou falando para ele que isso aqui é uma lista. O que é uma lista? Tudo que a gente salva, cada uma dessas variáveis que a gente salvou, colocou aqui em cima, o computador vai salvar elas numa posição dentro do programa, tá? Porque quando você abre o computador, né? Você ligou o computador, abriu, por exemplo, o Google Chrome. A primeira vez que você abre o Google Chrome, logo que você liga o computador, ele leva um tempinho para abrir. Agora, se você fechar ele e mandar abrir de novo, ele abre mais rápido. Por quê? Porque ele armazenou as informações do Google Chrome por um tempo na memória RAM do computador. Aqui é a mesma coisa. Quando eu inicio um programa, ele vai separar um espaço na memória do computador, do celular, do computador, e vai armazenar nas posições as informações. Sempre a primeira posição não é a 1. A primeira posição é a posição 0. Então eu estou falando para ele, pegue o x da posição 0 e o y da posição 1, que na lista, na verdade, é a posição 2, né? Vou fechar aqui, porque isso aqui é um código para ele ler só. Isso aqui é o que ele vai mostrar escrito, lembra? Tudo que tiver entre aspas é o comando que ele vai mostrar escrito na tela. Agora eu vou pedir para ele fazer uma outra informação, ó. Eu coloquei vírgula, significa que eu vou passar alguma informação para ele. Então, eu vou fazer mc x, vírgula. E vou chamar o mc quem? Y. Y. E agora eu tenho que fazer o que aqui para poder dar certo isso aqui? Colocou ponto e vírgula? Ponto e vírgula. Vamos já rodar ele para ver o que vai acontecer? E eu já estou vendo um erro aqui, ó. Teste de constantes does not contain a definition for x. Sabe onde está o erro? No X? No x. Por quê? Porque o x estava maiúsculo. Tá? Vamos rodar ele para ver o que ele vai mostrar escrito. Ó. Ele mostrou para mim x igual a 11 e y igual a 22, que foi o valor, foi o valor que eu coloquei aqui, ó. Agora vamos fazer outro aqui, ó. Console ponto writeLine
abre aspas, C1 vai pegar a posição 0 0. e o Y vai pegar a posição 1. E vai fazer o quê? O que ele vai me mostrar? O que eu quero que ele chame? Classe, ponto, C1, classe, ponto, C2. O que será que vai mostrar de diferente agora? Se eu rodar o O programa. Y ali. Ele vai, isso aqui vai manter, porque está aqui em cima, mas eu vou acrescentar outra linha. Quem que é classe C1? Qual que era o valor de C1? Deixa eu ver aqui. Era o 5. Era o 5. E o C2? C2 era C1 mais 5. 5 mais 5, né? Então, ele mudou aqui, ó. O que eu fiz? Em um eu chamei as variáveis. Quais variáveis que eu tinha? X e Y. E no outro eu chamei quem? C1. C1, que é uma Variável? constante. Uma constante. Né? Então, ele fez aqui para mim as contas, tá? Então, assim, deu para, assim, basiquinho, bem basiquinho, nós vamos trabalhar mais isso, calma. Mas deu para começar a ver a diferença entre um e outro? Sim. Então, tá bom. Vamos agora, ó, vamos dar um pulo para a página 124 aí da apostila, só para a gente ver. Quase rasgou. Eu vou encerrar esse compartilhamento, vou fazer um outro compartilhamento de volta aqui na nossa página de rascunhos. Tá? Então, olha só, ele me dá algumas dicas na hora de nomear primeiro as variáveis. Então, primeiro detalhe, ó, isso aqui é importante, se vocês quiserem anotar na frente aí, nunca comece uma variável, o nome da variável, com um número. Assim. Tá? Então, eu nunca. Ele dá o exemplo aqui da 5 minutos. Tá. Né? Eu não posso começar com o número 5. Ou eu escrevo 5, ou eu tenho que fazer o quê? O underline na frente. Né? Uhum. Outra coisa, nunca salário. Coloque acentos. O programa não sabe o que é um acento. Se eu quiser colocar um acento no texto que vai ser mostrado para quem está executando o programa, tudo bem. Mas no código, nunca tem acento, tá? E também, além disso, nunca espaço em branco. Coloque espaço entre palavras. Eu tenho duas maneiras de trabalhar isso, tá? Maneira 1 é o famoso camel case. Que é o que é o camel case? Ele começa letra minúscula, mudou a palavra, a letra é maiúscula, tá? Então, por exemplo, o exemplo aqui, salário do funcionário. Salário do funcionário. Tá? Tem uma maneira que não é muito bem vista. Pode ser feita, mas não é a correta, tá? Que seria usar o underline. E ficaria salário do funcionário. Só que isso aqui, essa segunda maneira, ela não é bem vista pelos programadores, tá? Se você quiser isso, por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego para trabalhar numa empresa que monta aplicativos. Já vou te falar. Eles não vão gostar de você colocar esse segundo aqui, ó. É o primeiro, que é meu case, tá? Ah, Marcelo, como que eu vou lembrar? Lembra do camelo.
Tá? Vem, sobe a corcova, desce, sobe a corcova de novo. Ok? Sim. Agora vamos lá, vamos falar de alguns. Deixa eu dar um print, mandar isso aqui lá na sala também para vocês. Aí. Aqui, mais um. Por último, se vocês estiverem acompanhando comigo aí na apostila, ele separou lá embaixo alguns tipos de dados, ou seja, alguns tipos de variáveis ou constantes que eu posso trabalhar, e ele colocou o tamanho, só para a gente entender, então vamos lá. Vocês sabem a diferença de bit, byte, megabyte? Vocês sabem? Não. Não, então vamos lá. Então vamos entender isso aqui. O menor espaço dentro de um computador de armazenamento, ele é chamado de bit. Tá? Um Bzinho minúsculo mesmo. Um bit seria, por exemplo, o número 0, número 1, a letra A. Então é um só. 8 bits formam um 8 bits. byte. Entendi. Tá? E aí, um byte, então cabem 8 letras num byte. Tá? Então, Marcelo caberia dentro de um byte, porque são 7 letras. Tá? O byte, ele vai aceitar valores de 0 até 255. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu quero escrever 1325. Já não dá mais para ser um byte. Tá? Por quê? Porque o byte vai até quanto? 255. Então, eu tenho que usar quem? O S-byte. Então, é isso que essa tabelinha está falando aqui para gente. Tá? O S-byte, ele vai de menos 128 até 127. Ô, Marcelo, mas ele é menor que o byte. Mas o byte começa em que número? No 0. No 0. Tá? Então, dá depois uma lidinha nessa tabela da página 124, isso para todo mundo que estiver acompanhando aí, para entender os tamanhos. Porque, gente, isso aqui precisa entender na hora de fazer um programa. E só, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 3 minutos, só para eu concluir. Se vocês olharem lá no final, o penúltimo item, ele é um dado do tipo Boolean. Ele escreveu bool, que é o nome que eu escrevo, mas isso aqui significa Boolean. E o Boolean, ele é um tipo especial de dado, de variável ou até de constante. Ele armazena só duas informações diferentes, que é true ou false. O que é true? Verdade. Verdadeiro, verdade, falso. Falso. Falso, né, Marcelo? Falso. Isso. Então, o que acontece? Quando eu quero, por exemplo, fazer o seguinte, vamos imaginar que eu vou fazer um programinha para acender a lâmpada. Tá? Então, o interruptor, né, da parede ali, ele tem dois estados, ligado ou desligado. Dentro de um programa, a gente não vai chamar de ligado e desligado, a gente vai chamar de true se ele estiver ligado e false se ele estiver desligado. Então, eu posso fazer, por exemplo, se o botão for true, ligue a lâmpada. Se não, não ligue, tá? Então, deu para entender como que funciona? Nós vamos trabalhar ele mais para frente. Nós vamos fazer alguns programinhas envolvendo Boolean.
Mas deu para entender como que a ideia por trás dele? Uhum. Então, tá bom. Então, gente, não se esqueça, é muito importante dar uma olhadinha nessa tabela aí da página 124, ok? Então, tá bom. Na semana que vem, nós vamos trabalhar a partir da página 127, capítulo 11. E aí nós vamos fazer alguns exercícios que ele traz aqui. Ok? Combinados todos? Beleza, mano. Rapaz, ó, Oliver, você chegou também em cima da hora, hein? Então, gente, quaisquer dúvidas, vocês podem me chamar lá no grupo ou no privado, se houver necessidade. Eu tiro as dúvidas. Deem uma olhadinha, se puderem, antes, já nesse capítulo 11, para não ficar perdido no que a gente for falar na semana que vem. Então, nós vamos ver um pouquinho dos operadores lógicos, como que soma, como que subtrai, como que eu escrevo essas informações, ok? Beleza. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vejo vocês semana que vem. Até lá. Falou, senhor. Falou!